E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse é o Mar com 10, dia 7 de novembro de 2025, o famoso sextou. Como é que vocês estão? Estamos aí nos preparativos para Vasco e Juventude, sábado às 6 horas da tarde. Vamos falar tudo aqui para você desse jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, deixa eu fazer aqui os reclames do Danda. Deixa seu like, seu joinha, participa, deixa seus comentários aqui no vídeo. Claro, você pode fazer parte do grupo de membros do Ouvido Vasco. Faça boa, tem lives exclusivas para vocês. Inclusive, tem live todo dia aqui, mas além disso, lives exclusivas para os sócios, para os assinantes, para os inscritos, para os membros. Então, faça parte desse grupinho e mande a boa. Além disso, você pode apertar o botão do hype aqui embaixo e também fazer a boa no Live Pix. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Olha só, Vasco da Gama começa seus preparativos para enfrentar o Juventude. O Vasco, que no fim da 32ª rodada permanece na 9ª posição com 42 pontos. É um Vasco que se distancia, infelizmente, do G6 e do G7, mas tem sim como ficar ali na posição do G8. E por que eu explico isso? O G8, óbvio, não é o nosso interesse pensando na Copa do Brasil. A gente quer vencer esse título, né? Porém, todavia, entretanto, Vasco tem dois adversários no seu caminho, vamos dizer assim, que estão acima no Campeonato Brasileiro na tabela até o momento. Fluminense e Cruzeiro. São os dois que fazem parte ainda das semifinais da Copa do Brasil, além, claro, do Vasco e do Corinthians. Então, vamos dizer que o Vasco passe para a final e enfrente o Cruzeiro. O Vasco já estaria, Cruzeiro ali, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, Vasco já estaria, independente do resultado da final, classificado para a pré-Libertadores, porque o Cruzeiro levaria essa vaga, caso vencesse o Vasco numa final, para o Campeonato Sul-Americano. Então, esse é um ponto positivo para caramba. Além disso, caso batam na madeira aí, eu bato aqui, o Vasco fique no caminho das semifinais e a final seja entre Fluminense e Cruzeiro, ou Fluminense Corinthians e de Fluminense, meu Deus do céu, na Copa do Brasil. Mesmo assim, o Fluminense terminando à frente do Vasco, o Vasco teria esse direito da vaga do G8. É dos males o menor? Talvez, especialmente nessa hipotética final. Mas vale a pena o Vasco sempre alçar o melhor, até porque no Campeonato Brasileiro, e a gente vai se recordar ano passado, você terminando numa posição acima, por menor que seja a diferença no Campeonato Brasileiro, rende um din-din maior no final do dia. A premiação do Campeonato Brasileiro se baseia na posição final. Então, o no oitavo ganha mais do que o nono ganha mais que o 10º, e aí vai. Então, cabe ao Vasco fazer uma fim de temporada para lá de bom e destacar também, né? Um Vasco que vem mal, especialmente contra o Botafogo. Eu acho que contra o São Paulo, até os 15 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiu jogar de forma organizada, mas depois, com as substituições do Diniz, a coisa desandou. Porém, agora, contra o Botafogo, foi uma péssima partida, reconhecida até pelo técnico vascaíno. Então, o Vasco precisa dar uma resposta para a sua torcida. Vasco e Juventude está aí, Juventude brigando para não cair. Acho que o Vasco, além, eu não gosto muito de usar esse termo, mas além de ter a obrigação de vencer em casa, né, o Juventude, ele precisa jogar bem. Até pensar numa motivação para a Copa do Brasil, as semifinais que acontecem em dezembro. Falando de Vasco e Juventude, a gente tem o retorno de Nuno Moreira e PH, porém, David fica suspenso. David não é titular, claro, mas é uma peça a menos no banco de reservas. Vamos ver quem o Diniz traz nesse banco de reservas para suprir a ausência do David. Mas o time titular deve ser aquele que vocês conhecem, e acho sim que Diniz manterá a ideia de Tietê como titular junto com Barros na volância.
Eu acho que se ele foi assim contra o Botafogo, fora de casa, no Newton Santos, no tapetinho do Engenhão, o jogo rápido, em São Januário, em que o Vasco precisa da vitória, ele vai com o Titi titular. Posso estar errado, mas tenho quase certeza que ele fará essa ideia de jogo. Vasco que terá o retorno de Nuno e PH, como eu disse, e o nosso adversário, o Juventude, não terá provavelmente no seu time titular, vamos aguardar, o nosso velho Neno Nenê. Nenê jogou contra o Sport em Recife na quarta-feira. Então, assim, até pela questão da idade, da questão do físico, há dúvidas se Nenê será titular. Se Nenê não for titular do Juventude, Lucas Fernandes assumirá a sua posição. Mandaca e Everton do Juventude retornam a ser relacionados no time de Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar um jogo difícil, um jogo complicado, até porque o Vasco não vence o Juventude desde 2009 no Maracanã, 2-1, o jogo do acesso da Série B para a Série A, e sempre foi um adversário difícil. Destacando que esse ano o Vasco perdeu lá em Caxias do Sul de 2-0. Esforza, que está emprestado ao Juventude, também não joga contra a gente. É bom destacar esse detalhe. O Vasco da Gama, que vai para o jogo com provavelmente ingressos esgotados, o sócio gigante, a página na internet, não indicou o término dos ingressos ainda tinha alguns ingressos para o setor VIP, mas provavelmente teremos casa cheia para o jogo de sábado, destacando que Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará, apitará Vasco e Juventude. Foi ele, tá, que apitou Vasco 4, Vitória 3. Ele tinha pouca experiência em Série A. Me lembro que essa foi uma das críticas dos dois times, né? Inclusive, muita reclamação do Vitória naquele jogo e do Vasco também. Achei um árbitro confuso, que paralisa bastante o jogo. Então é bom o Vasco ficar atento, de olho aberto, porque apesar da vitória do 4-3, não foi uma arbitragem tranquila, podemos dizer, do Fernando Mendes. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É isso, meus amigos. Vasco e Juventude, todos os preparativos para o jogo. A gente faz o esquenta aqui no Ouvido Vasco, pré-jogo, então cola junto, provavelmente ali para 2 horas da tarde. A gente chega aqui para falar bastante dessa expectativa do jogo entre Vasco e Juventude. É isso. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que cola no Ouvido Vasco. E vamos torcer, né? Vamos torcer para uma vitória Vascão. Valeu!